O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantavam, se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu irmão querido, minha irmã, neste dia de oração por todos os aflitos, neste tempo de pandemia, no hoje da história da nossa vida, a Igreja empresta a sua voz ao coração da humanidade para transmitir ao coração de Cristo os lamentos, as preces, as súplicas e a confiança que grita de todo o seu povo batizado. Ao rezar por todos os aflitos, nós, padres, você, leigo e leiga, nós, batizados, emprestamos a nossa voz e o nosso coração, sentimos com a Igreja a dor e o sofrimento que grita no coração do nosso povo, no coração daqueles que estão nos leitos dos hospitais, no coração daqueles que estão nos leitos em suas casas, do coração e dos lábios daqueles que estão angustiados e talvez já não tenham nem voz para expressar sua dor e sofrimento. Nós emprestamos a nossa voz e o nosso coração. Coração para sentir com a Igreja, voz para rezar com a Igreja, obras de misericórdia, para fazer com a Igreja o que Cristo espera daqueles por quem Ele derramou o seu sangue na cruz. Hoje, nosso arcebispo pedia que cada um de nós expressasse sua oração através de algumas preces ao longo do dia. Nós, padres, que celebrássemos a Eucaristia nesta intenção. Enfim, a todos os cristãos que quisessem se unir a esse dia de oração, que realizassem, na medida do possível, uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual, se unindo ao coração que escuta, ao coração que sente a dor do outro, à boca que expressa na prece aquilo que o coração sente, e às obras que manifestam na vida com fé aquilo que esperamos que Deus realize em nosso favor.
texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir é um texto muito profundo. Inclusive, palavra semelhante foi dirigida pelo Papa Francisco à cidade de Roma e a toda a Itália, quando, no auge da pandemia naquele país, o Papa, no final da tarde, expôs o Santíssimo Sacramento e deu à cidade de Roma e ao mundo inteiro a bênção que trazia consigo a indulgência. A indulgência é uma graça especial concedida pela Igreja em nome de Cristo. A aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e manifestaram esse arrependimento, principalmente através da confissão, mas nesta época que nós estamos vivendo, em que muitas vezes a confissão não é possível, que pelo menos pudessem expressar, através de uma prece, de uma súplica, sede de Deus, desejo de Deus. A graça da indulgência, ela, àqueles que se arrependeram dos seus pecados, ela vem em socorro do dano causado pelos nossos pecados. É uma graça especial para corrigirmos o efeito do mal das nossas ações. A isto serve a indulgência. E quando a gente olha ao nosso redor, ainda mais ouvindo a pregação do Papa Francisco, a gente sabe que como humanidade nós já fizemos muito mal à natureza, muito mal ao cosmos, ao universo, à Terra, muito mal aos próprios seres humanos que estão ao nosso redor. Quanta falta de sensibilidade, muitas vezes, até o povo cristão batizado tem para com os seus próximos, aqueles que fazem parte da mesma vida da comunidade. Quantas vezes o nosso coração humano está fechado à caridade de Cristo, embora Jesus durma junto de nós, como estava repousando junto da barca onde estavam os seus discípulos no meio do mar da Galileia. Muitas vezes, aqueles que estamos mais próximos de Cristo nem sempre somos as melhores testemunhas do Evangelho, nem sempre somos as melhores testemunhas da presença próxima de Jesus em nós. Por isso, então, este texto do Evangelho ele vem ao encontro do nosso coração, recordando-nos, em primeiro lugar, em meio à viagem que estamos fazendo ao longo da trajetória da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Jesus está próximo de nós, como estava próximo dos discípulos que foram até ele com os seus medos e disseram ao Senhor: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Olha o vento, olha o mar, a água nos invade e o Senhor está aí dormindo. Muito bem. Os discípulos estão próximos de Jesus e Jesus está próximo deles e ouve a súplica que brota de seus lábios, como escuta também a voz da nossa oração. Nós não entendemos os planos de Deus. Os discípulos que estavam na barca também não entendiam os planos de Deus, os planos de Jesus. Mas, diante do fato de Jesus acalmar o mar e silenciar a tempestade, brota dentro do coração deles uma pergunta. Pergunta que, com toda certeza, aqueles que não têm fé estão dirigindo para nós hoje. Por que é que, de fato, eles ainda buscam a Deus? Será que eles não perceberam que Deus não pode fazer nada por eles? O mundo ao nosso redor olha para nós com desdém. O mundo ao nosso redor prefere confiar nas suas próprias forças e na sua própria ciência.
O mundo ao nosso redor recusa-se a reconhecer que Deus habita dentro da sua barca. Por isso, então, nesse momento em que nós não entendemos por que é que o tempo do abreviamento desta provação se prolonga, por isso, nesse momento, nós não podemos nos cansar de suplicar ao Senhor em meio aos nossos medos e aflições. Olha para nós, Senhor, manifesta a Tua misericórdia. Não compreendemos os Teus planos, mas sabemos que a nossa perseverança pode ter como graça a conversão daqueles que ainda não creem em Ti. Eu me recordo que naquele dia em que o Papa Francisco estava dando a bênção ali nas portas da Basílica de São Pedro, a cidade de Roma, no cair da tarde, exatamente na hora da bênção do Santíssimo, eu estava assistindo pela TV, pela transmissão, e naquele momento veio uma notícia de uma rede de notícias que está em todos os computadores do mundo, dizendo que naquele momento que o Papa estava dando a bênção, era o momento em que se atingia mais um limite de mortos pelo coronavírus na Itália. E qual a surpresa quando dias depois, as mesmas agências de notícias noticiavam que exatamente naquele momento havia sido o último pico do coronavírus. Porque dali para frente o contágio decaiu, a quantidade de mortos diminuiu. Deus veio em socorro da sua igreja, do seu povo e da humanidade. Deus veio em socorro daqueles que se dobraram de joelhos para clamar: tem misericórdia de nós. Aqueles que quiseram olhar apenas para a notícia e desviar os olhos de Jesus, talvez tenham olhado para o Papa Francisco e tenham dito em seus corações: não está fazendo efeito, o seu Deus não está ouvindo. Mas aqueles que lembraram que é no silêncio de Deus que as suas maiores maravilhas se manifestam, estes puderam contemplar a derrocada desta pandemia na Itália naquele momento e a ação de Deus na vida do seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanime. Emprestemos o nosso coração para sentir. Emprestemos a nossa boca para pedir. Emprestemos as nossas mãos para realizar as obras de misericórdia carnais e espirituais. Vamos a Jesus. Vamos ao coração de Cristo. Abracemos a Jesus. Quem abraça Jesus não naufraga. A barca pode se partir. O vento pode avançar contra nós. As águas podem tentar nos sufocar e afogar. Quem abraça Jesus sobrevive. Pode não sobreviver para o tempo e para a história, mas sobrevive para a eternidade. Por isso, quando rezamos para os mais de 700 mil mortos pelo coronavírus, nós olhamos para o céu e dizemos: Senhor, abre teus braços, recebe teus filhos. Na glória eles te pertencem. Talvez no mundo estivessem perdidos, mas na glória eles são teus. Abraça-os, ama-os e nos ajuda a estarmos preparados para, quando chegar o nosso momento, sermos dignos com eles de contemplar a vossa face. Não nos preocupemos com o que os outros vão dizer de nós. Não nos preocupemos com os incrédulos. Não nos preocupemos com aqueles que nos atiram pedras. Nos preocupemos em abraçar Jesus. Pode a barca naufragar. Podem os ventos avançar contra nós. As águas podem tentar nos afogar. Abraçados a Cristo, abraçados em Jesus,
Ele é a nossa vida e a nossa esperança. Ninguém pode com Cristo.